Prezados alunos, bem-vindos novamente às aulas de nave 2, navegação astronômica. Aula de início das aulas de número 21 e 22. Início da aula de número 21 e 22. Continuando a falar sobre a unidade 5.0 sextante, vamos falar sobre o subitem 5.7, prática com instrumento. Essa aula, por ser teórica, falando sobre a parte prática do equipamento, é claro que a prática é muito melhor do que uma teoria da parte prática, que é mais difícil você entender, compreender como é que é em si, na prática, lá a bordo, o manuseio do equipamento. A prática é essencial para você continuar os cálculos, fazer os cálculos da navegação astronômica. E lá nós temos que ter uma boa prática desse equipamento, porque senão você comete muito erro de leitura na hora de formalizar os cálculos. Então eu vou passar a parte prática aqui, teoricamente, e tentar levar para vocês, por meio do meu conhecimento lá e experiência de vida no mar, como é que trata cada parte dessa aqui. Aquela que não tiver a meu alcance, no caso do equipamento que eu não tenho utilizado, eu vou falar durante a aula. Vou falar aqui com medida de altura sobre o horizonte do mar. O item A, normas gerais comum a todos os astros. Então isso aqui é uma norma geral para você verificar a altura sobre o nível do mar para qualquer tipo de astro, quer dizer, estrela, planeta, sol, lua. Então você vai verificar lá como é que você tem que fazer lá a bordo para iniciar a leitura das alturas dos astros, dos seus cálculos astronômicos. Iniciar a sua observação. O item 1. Limpar cuidadosamente os espelhos, lentes e vidro escorado com pincel de pelo macio ou papel de seda sem fazer pressão. Quer dizer, o sextante está na caixa, você tira do armário lá no passadiço do navio, abre a caixa, tira o sextante cuidadosamente sem bater ele, bota em cima da mesa de carta. Dentro da caixa do sextante tem um pincel de pelo macio que você passa no sextante para tirar as poeiras que vão se acumulando dentro da caixa, dentro do armário, no passadiço. E você também pode passar um papel de seda ou então um pano, desde que você limpa metal, aquele de cor laranja, né? Mas limpo, e passa sobre os espelhos sem fazer pressão, porque se você fizer pressão nos espelhos, muita pressão para limpar as lentes, os espelhos e o vidro escorado, eles podem sair do lugar porque eles são muito sensíveis e provocar um erro de paralelismo, um erro instrumental de paralelismo. Então tem que ter muito cuidado com esse item 1 aqui. Na hora que você for limpar, você passa de leve o pano, aquele pano de cor laranja que é para poder limpar metal, para limpar os espelhos, lentes e vidros, e também passa no limbo, onde tem a escala que mede em graus lá a altura dos astros. Item 2. Focalizar a luneta com objeto distante ou com o horizonte do mar, se for durante o dia, e com as estrelas se for à noite. Convém que o observador faça em seu próprio sextante uma marca no tubo porta-ocular que indique a posição da acomodação para a sua vista. Mas esse item 2 aqui, depois que você fazer a limpeza no sextante, claro que tem que estar no horário do início da observação, ou próximo do início da observação, você vai pegar o equipamento
e mirar na direção do horizonte, num dia claro, no caso, se for fazer uma leitura da altura do sol, você mira o sextante no horizonte, coloca o vidro colorido no espelho pequeno e o colorido no espelho grande, focaliza a nuleta na direção do horizonte, bota a alidade na medição zero do sextante, aí os dois espelhos vão ficar paralelos. Quando você mirar na direção do horizonte, você vai ver dois horizontes lá no espelho pequeno, através da luneta. Aí você vai girando o ocular para melhorar a imagem na luneta da sua vista em direção ao horizonte. Ou então, se for à noite, você, mesmo na mesma situação do limbo, da leitura do limbo lá em graus, em zero, as dois espelhos estão paralelos, você mira na direção uma das menores estrelas que tiver no céu, preferencialmente a menor. Aí você focaliza lá, se ela estiver embaçada, você vai girando devagar a luneta, que ela gira. Se ela for de rosca, ou se for de pressão, você puxa para frente e para trás, igual como faz com binóculo. Você mirando na estrela e melhora a sua visibilidade da estrela, a estrela pequena. Quando você botar na direção de uma grande, a luminosidade vai melhorar ainda mais ainda quando você botar na direção de uma grande. Esse negócio de marcar aqui o tubo ocular é aquele tubo que você imprime para frente e para trás para poder ele melhorar o foco da imagem. Aí você bota numa posição que está melhor para a sua vista, aí vai marcar lá com um objeto pontudo, aquela posição em que fica melhor no luneta para você enxergar as estrelas menores, e o horizonte. Geralmente ninguém faz isso a bordo lá, marcar o tubo porta-ocular, você gira para poder, que à medida que o tempo vai passando, o sextante vai ficando usado, velho, ele vai perdendo essa situação dessa marcação aqui. Quando você olhar para o horizonte, ele vai ficar melhor nessa parte da marca aqui. E outra coisa, a mesma pessoa que usa o sextante, se outra pessoa for usar, não é a mesma situação de visão com outra pessoa, porque cada um tem o seu grau de visibilidade para a vista. Tem pessoa que usa óculos, tem pessoa que não usa óculos, Cada um tem a sua visibilidade para poder acertar lá a ocular do sextante. A mesma visibilidade que eu tenho não pode ser de outro colega meu, que também vou fazer a leitura do sextante, da visibilidade lá através da ocular. Item 3. Montar a luneta em seu suporte. Gerar o tubo porta-ocular de modo a fincar os fios de retículos paralelos ao plano do limbo. No caso, se a luneta estiver fora do sextante, você vai montar a luneta, apertar o parafuso lá e colocar ela no paralelo ao plano do limbo. Se a luneta for desmontada, mas a maioria dos sextantes hoje em dia elas já são fixas no suporte lá do sextante, elas são fixas. Item 4. Colocar o parafuso diferencial no carro de não ser de micrômetro a meio cursor. Esse parafuso também no caso do sextante que não seja de micrômetro, bota ali a meio cursor para você fazer esse tipo de leitura, que no caso lá é o zero. Mas no nosso caso lá, a maioria do sextante a bordo que tem é o de micrômetro. Você zera o sextante lá na realidade no zero do limbo e gira o micrômetro também para ele zerar, para poder você mirar na direção do horizonte, para ter aqueles dois paralelos, aqueles dois horizontes paralelos, que indica o erro instrumental zero. O item 5. Fazer uma rápida verificação do erro instrumental. Se encontrar alteração, determiná-la exatamente. Quer dizer, quando você mirar na direção do horizonte, tiver um horizonte em cima, o da direita, que é o espelhamento lá do vidro grande, a reflexão do vidro grande do horizonte, e o outro da esquerda, que é aquele do vidro transparente, que você vê o horizonte diretamente da ocular, aí você
vê aí qual o erro, vê se for negativo ou positivo, você anota no papel para você poder tirar a diferença, somar ou subtrair lá da altura observada na hora de você fazer a observação do astro. 86. Com o horizonte brumoso, situar-se mais baixo possível a fim de aproximar o horizonte do observador. Esse horizonte brumoso, ele diz que é aquele horizonte que não está muito nítido devido ao mau tempo ou o céu nublado. Aí ele diz que você tem que situar-se o mais baixo possível a fim de aproximar o horizonte do observador. Quer dizer, você está no passadiço, você pode descer lá para o convés, mas claro que você, quando for fazer o cálculo da altura do astro, a altura instrumental, e tirar o erro do instrumento e a altura observada, vai ter que tirar essa elevação do passadiço para chegar próximo ao nível do mar. E você vai aproximar mais o horizonte do observador, no caso. Quanto mais baixo você tiver, mais próximo vai ficar o horizonte. Quanto mais alto você tiver, mais distante vai ter o horizonte. Então esse horizonte brumoso, que é melhor você situar-se mais baixo possível a fim de aproximar o horizonte do observador. A bordo ninguém quase faz isso aqui, de descer para o convés, de passar disso, porque você já tem a altura da elevação do observador, que não passa disso, pelo calado do navio e a altura do passadiço, você tira a diferença. Então não é necessário você descer para o convés, que você vai perder tempo e pode perder também o momento da observação. Tem 7. Com o horizonte mal definido por causa das vagas, situar-se o mais alto possível. Quer dizer, com vagas altas, né, mau tempo, quanto mais alto você tiver lá no passadiço, né, o horizonte vai ficar melhor para você observar, né? Quanto mais alto você vai melhorar o horizonte. Também não tem, quase não fiz isso lá com mau tempo. Tiver mau tempo muito ruim mesmo, aí ninguém faz observação de nada, porque aí fica sem horizonte, porque o mau tempo faz com que o horizonte desapareça com aquela maresia do mar. Então nesse momento aqui, com a vaga muito alta, o mau tempo, você não consegue fazer uma boa observação. 38. No caso excepcional em que a observação tiver de ser feita em direção de terra, assegurar-se-á de que as costas chegam além do horizonte. Caso isto não ocorra, situar-se o mais baixo possível a fim de aproximar o horizonte. E se você está navegando próximo à costa, tem um astro que está na direção da costa, e a costa é bom que esteja bem mais distante do navio, para que você tenha uma boa situação do horizonte, né? Não que apareça a costa mais próximo do navio e você não tem horizonte. Você vai estar tirando a distância da altura do astro da costa, né? Nesse caso você vai ter que tirar a diferença da altura dos morros lá, determinar mais ou menos quanto é que está a altura lá em graus, né? Em minuto, a altura dos objetos lá em terra, da costa, vai tirar essa diferença como se fosse um erro instrumental. Nunca fiz isso também não, porque quando está o astro na direção da costa, eu desprezo esse astro que está para esse lado de lá, só eu pego os outros, está na direção do mar. Item 9. Na observação em posição tal que o vertical do astro passa pelas proximidades da chaminé, pois o ar aquecido perturba a mancha do raio luminoso. E às vezes você vai pegar um astro lá que está numa situação tal, sei lá, asa do passadiço, e o ângulo que ele está pegando lá, o vertical do astro, com relação ao horizonte, ele está por trás da chaminé, mas você está vendo o horizonte atrás da chaminé, mas a fumaça faz com que o astro tenha problema de observação. Então é melhor não pegar esse objeto, esse astro lá, devido à situação do posicionamento do astro com relação à chaminé. Em 10. Empunhar o sextante com a mão direita e levá-lo a avisar o astro escolhido, para obter maior firmeza, aguentá-lo com a mão esquerda, apoiando pela periferia do setor sobre os dedos. Ele diz que você tem que segurar o sextante aqui, ó, naquela parte que segura com a mão direita aqui,
na vertical, botar ele na vertical, na direção do astro, e segurar aqui na parte que é para empunhar o sextante com a mão direita, botar a luneta na vista e botar a mão esquerda com os dedos segurando bem aqui na ponta do limbo. Ou você segura aqui com a mão esquerda com os dedos, o dedo, os dois dedos principais aqui, o polegar, né? O polegar e o outro, depois do polegar, o outro dedo aqui segurando aqui na ponta da unidade do sextante, ou então aqui na ponta do limbo. Eu sempre seguro aqui com os dois dedos aqui, com a mão esquerda, aqui na ponta do limbo, para me ter o apoio, para ele ficar bastante na vertical, para ele não ficar bamboleando na minha mão, balançando para um lado e para o outro. Eu seguro aqui e com a mão direita eu seguro lá onde empunha lá a parte do sextante, que você empunha com a mão direita, essa parte aqui. Então, 11. Colocar-se com o sextante na vertical do astro. Geralmente, quando eu faço laborda, primeiro faço os cálculos no crepúsculo, eu não sei o horário que eu tenho que começar a iniciar a observação, eu vou lá fora e verifico quais são as estrelas que eu tenho que... Eu localizo primeiro as estrelas que eu tenho que observar. Tá? Quando está amanhecendo, primeiro as estrelas pequenas, depois as grandes, porque elas são últimas a apagar, as grandes. Aí, com a idade do navio, eu faço um mapa da direcionamento das estrelas, da marcação. A partir do norte verdadeiro, da idade, eu tenho a marcação das estrelas pela tábua HO 249, a direção das estrelas e da altura estimada da estrela. Você faz um mapa, aí vai lá fora e fica procurando as estrelas lá pela idade. Aí eu vejo a marcação lá, 10 graus, 15 graus, exemplo. Aí eu sei que tem uma 15 graus, que é a primeira que eu vou observar, outra que está 25 graus, meu boreste. É o nome de uma estrela que eu já conheço e tal. Aí você, com o tempo, com a prática, você vai já sabendo aquelas estrelas que você tem que observar, está na tábua de HO 249. Aí você vai iniciar a fazer a observação com o sextante no vertical do astro. E com a idade, você apontando na direção da estrela, você está apontando na mesma direção do vertical do astro. Por exemplo, se tem uma estrela a 45 graus da minha proa, que é da minha proa não, do meu norte verdadeiro da idade, 45 graus verdadeiro, então esse aqui 45 graus verdadeiro é o vertical do astro. Aí você vai pegar o sextante, botar na direção da idade, a direção da estrela, trazer ela do céu para o horizonte e tangenciar ela lá e fazer a leitura. É assim que a gente faz a borda lá. Item 12. Melhorar a luminosidade do horizonte da imagem refletida do astro, afastando ou aproximando a luneta do plano do instrumento. Quer dizer, para melhorar a luminosidade do horizonte da imagem refletida do astro, você pega a ponta na direção do astro, na direção do horizonte, quando ele já está no horizonte o astro, melhora aquela parte da imagem do ocular, girando. Aí você afasta um pouco o sextante do seu olho, né? Do lado direito. Aí chega e afasta um pouco para você ver como é que ele fica no horizonte lá, para melhorar essa luminosidade aqui. 13. Fazer a colimação na parte central do retículo. A colimação que ele fala é centralizar o astro, retículo, como se você fosse centralizar ele no centro da luneta. Essa colimação, a parte central do retículo, é com relação até o olho e o centro da luneta, que tem lá as lentes. Aí você bota o astro bem no meio lá, então chama isso aí de colimação. É a centralização do retículo do astro com relação à tua vista e o centro da luneta. Item 14. Balancear o instrumento, isto é, depois de levar a imagem do astro, aí coincidir com o horizonte, parte central da figura, aqui ó. Então, você traz o astro do céu, esse aqui no caso é o Sol.
pegou, botou na direção do sol, em cima lá na esfera celeste, qualidade a zero. Ajeita a luneta para a tua vista. Aí depois você vai trazer o astro, vai descendo ele até ele chegar aqui no horizonte. Vai ficar uma parte do sol, metade no espelho refletido e metade no espelho transparente. Aqui é o horizonte verdadeiro, aqui é o horizonte refletido. Então o sol fica aqui no meio, né? Gerar o instrumento para um lado e outro, em torno do eixo óptico da luneta, e sem perder de vista a imagem do astro. Aí você vai balancear um pouco na mesma vertical, sextante. Você vai olhar aqui no espelho pequeno, na luneta, no visual da luneta, ele vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó. E quando ele tocar aqui no horizonte, na parte central do espelho, é o momento que você tirar a altura dele. Você aperta no cronógrafo do relógio, o cronógrafo, que mede o intervalo de tempo que você observou. Quando ele tangenciar aqui, essa parte central do espelho e da luneta, você balanceando ele para um lado e para o outro, voreste com borda, sextante, tudo na vertical, ele vai fazer igual um pêndulo. Aí quando ele tocar o limbo inferior, aqui entre o horizonte e esse meio do espelho aqui, visão do espelho, você aperta no cronógrafo para marcar o tempo. E você vai levar da asa do passadiço até o cronômetro lá dentro do passadiço, na mesa de carta, onde está localizado o comparador, o cronômetro A e o cronômetro B. Esses dois cronômetros eles medem a hora de Greenwich, eles aferem a hora de Greenwich. Todos os dois medem a hora de Greenwich, no mesmo momento, só que eles são diferentes um do outro de segundos, porque nem todo relógio vai marcar a hora igual, né? O cronômetro é um relógio, como outro qualquer, mas só que ele é um cronômetro especial, que ele mede a hora de Greenwich, justamente para você fazer seus cálculos astronômicos. Porque a hora que você entra com o almanaque náutico é a hora de Greenwich, não é a hora local. Na mesa de carta, na tempora, tem um relógio que mede a hora local do navio, o fuso que o navio está navegando. E na mesa de carta tem um cronômetro, dois cronômetros, cronômetro A e cronômetro B. Você escolhe um cronômetro para você fazer seu cálculo de navegação astronômica. Aí na hora que você tangencia o sol aqui na luneta, o sextante, você aperta o cronógrafo, que é o medidor de intervalo de tempo, vai lá no cronômetro A, vê os segundos e aperta lá. Aí você depois tira a diferença do cronômetro para o cronógrafo, aí vai dar a hora de Greenwich. Aí essa hora de Greenwich você entra com o almanaque náutico, certo? Imprimindo o movimento diferencial à idade, faz-se com que a imagem do astro, ao ser deslocada, tangencia o horizonte. A leitura indicada pelo índice da idade, corrigida do erro instrumental, será em tal altura observada. O balanceamento tem por fim garantir que a observação se faça no vertical do astro, o que é de capital importância para a precisão da medida. Uma altura medida fora da vertical do astro será maior que a altura verdadeira do astro no mesmo instante, sendo impossível prever a quanto poderá atingir o erro decorrente. Quer dizer, você tem que fazer tudo certinho aqui, botar o astro no vertical do astro, que é a direção do astro, que está na idade da repetidora da giro lá no navio. Você bota a idade na direção do astro, aí você bota o sextante na direção que marcou a idade de tal astro. Você traz o astro até o horizonte, no caso o sol aqui, aí ele está no vertical dele, do sol, no vertical do astro. Aí você balanceia ele aqui, aí quando ele tangenciar aqui, você aperta no cronômetro. Aí você vai fazer a leitura lá no cronômetro, lá do cronômetro A, para saber a verdadeira hora média de Greenwich, que vai estar lá no cronômetro. E você vai pegar essa leitura aqui do sextante, você vai ler no limbo, em graus, e no micrômetro em minuto, e no vernier em segundos. E vai tirar o erro instrumental, se houver, sextante. Item 15. Para reduzir a influência dos erros acidentais, recomenda-se, tanto quanto possível, observar para cada astro uma série de altura de 3 a 5, em breve intervalo, e tomar a média. Ele fala isso aí, no caso, se o navio não estiver balançando muito,
pouco balanço, ou marfagem, que seja, o mar quase zerado, né? Não é preciso você fazer 3 a 5 leituras, mas porque se o navio estiver balançando muito, você achar que aquele balanço vai prejudicar a tua leitura da altura observada do astro, aí você faz pelo menos umas três leituras. Isso vai depender do observador. Se o observador tiver muita experiência, muito tempo já fazendo esse tipo de cálculo, um sextante, que no caso era ele fazia lá a bordo, já estava já craque no negócio, né? Entendeu? Muito tempo fazendo isso direto, de manhã e de tarde. Eu tirava o quarto de 4 às 8, que é o horário das estrelas, 16 às 20, hora do crepúsculo. Eu pegava todo dia de manhã 7 estrelas, 7 estrelas de manhã e 7 estrelas à tarde. Então a gente vai ficando bastante prático nessa situação aqui, que não interessa esse aqui de 3 a 5 leituras, mesmo o navio balançando muito. Quer dizer, o negócio era colocar o astro no vertical dele lá, e tangenciar e bater o cronómetro para você correr lá e ver o horário que você deu em Greenwich lá, para anotar, para depois iniciar seus cálculos. Um observador experimentado, tá vendo aqui, ó, prefere geralmente tomar várias alturas sem a preocupação da equidistância dos intervalos e aproveitar aquela que sempre ter sido melhor observada. Ele disse que o cara que tem mais experiência, eu nunca precisei fazer isso aqui, né? Mas o cara que tem experiência também, o operador do sextante, né? o oficial de náutica, ele vai fazer várias observações e anotar todas elas. No fim ele pode tirar uma média ou pegar aquela que ele achar que é melhor para fazer os cálculos dele, né? Só que essa preocupação aqui dos intervalos de tempo, de uma leitura de uma só estrela, você vai perdendo tempo. E quando você vê, quando chegar na última estrela, são 7 no caso, para fazer uma boa observação astronômica, 7 estrelas diferentes, várias marcações, né, de alidade, você vai perdendo tempo e no fim, quando chegar na hora das últimas, você vai perder o horizonte. Você perdendo o horizonte, aí você não consegue pegar todas as 7 estrelas para fazer seus cálculos. Então o que acontece? Eu não fazia isso aqui, eu dificilmente fazia essa situação aqui. 16. Focalizar a lupa e dispô-la com seu eixo normal ao limbo, a fim de se fazer a leitura correta. Esta norma é apenas aplicável ao sextante de Vernier. Esse tipo de sextante de Vernier, ele tem uma lupa lá no limbo, fixada nele, que ele lê os graus, os minutos e os décimos de segundo no Vernier do sextante lá. E o Vernier está na própria unidade, está fixado lá com os minutos e os décimos de segundo. Então, para você ver essa marcação aqui, para que está na mesma direção dos graus do limbo, você tem que ter uma lupa. Então essa lupa ela fica presa lá, uma lupinha pequena, para você ver com o olho e vai ver aqui o aumento dos minutos e segundos do Vernier, certo? Então só esse tipo de sextante aqui é do tipo Vernier que você tem essa lupa, porque o nosso lá, que era micrômetro, não tinha lupa não. Mas se você lá no navio, lá na mesa de navegação, nós temos uma lupa manual, que é para você ver as letras pequenas, miúdas. Se você tiver com problema de vista e não tem uma boa leitura lá do micrômetro e do Vernier do micrômetro, você pega a lupa, bota na direção e anota lá o que está marcando lá, se tiver alguma dúvida de leitura, né? Agora a pessoa que tem a vista normal não tem problema de fazer a leitura no limbo, no micrômetro e no Vernier, não tem problema. 17. Tomar a hora de observação com meio segundo de aproximação no cronógrafo ou no comparador. Porque é o seguinte, quanto mais for esse intervalo de tempo, aqui no caso essa observação de meio segundo, que ele fala é com relação ao tempo que você pega da observação aqui, ó, quando tangencia aqui, até a hora que ele vai ao comparador, que é o relógio que mede a hora de Greenwich, lá no passadiço, na mesa de cá. Então, quando você bater o cronógrafo
olhando o comparador, você pode pegar um intervalo de meio segundo lá, porque o ponteiro do segundo no cronômetro, que é a média hora de Greenwich, ele vai pulando de em um segundo, todo relógio é assim. E o cronógrafo também é a mesma coisa, mas tem vezes que você, quando aperta o cronógrafo, ele está entre 1 minuto e outro minuto, aí está marcando meio segundo. Então, por exemplo, se eu marquei no cronógrafo 15 segundos e meio, tem que anotar esses 15 segundos e meio quando eu bati com o comparador lá. E se o ponteiro do segundo tiver entre 1 minuto e 1 segundo e outro, eu tenho que apontar aqui o 0,5 segundo lá do comparador. Então você usa os meio segundo para contagem quando for bater um cronômetro com outro. Se ele estiver passando no meio segundo, você apertar no botão para parar o comparador, o cronógrafo com relação ao comparador e der meio segundo, você não pode arredondar esse meio segundo não. Vai fazer diferença nos cálculos lá. E você pode ter um erro de altura do astro, de cálculo de navegação astronômica, por causa de que você arredondou meio segundo aqui na hora que você leu o tempo, o intervalo do tempo de observação da estrela do astro para o comparador. Você bateu o tempo em meio segundo e arredondou. Não pode fazer isso aqui, arredondar o meio segundo que der lá na hora que você fizer a leitura dos dois relógios lá. Falo relógio, mas um é cronógrafo, você leva na mão, na sua mão esquerda, o sextante você segura com a mão direita, e o comparador já fica fixo dentro de uma caixa, não passa disso. São dois relógios comparador, o A e o B, todos dois com hora de Greenwich. Item 18. Anotar sempre a hora correspondente à observação. Servirá para eliminar dúvidas. Você tem que ter um caderno de navegação astronômica, que eu falo para vocês. Tem um caderno de navegação astronômica. Você vai anotar data e hora que você vai observar cada astro. A hora que você anotou do cronômetro, a hora que você anotou no cronógrafo, a diferença de um por outro é a hora do média de Greenwich. Aí você tem o estado absoluto dos cronômetros, aí você somando, subtraindo esse estado absoluto, vai depender do sinal dele, vai dar a hora média de Greenwich. Essa hora média de Greenwich que já é corrigida com o cronógrafo e com o estado absoluto do cronômetro, é que você vai entrar na tábua do almanaque náutico para achar o ângulo horário em Greenwich do astro, certo? Para você começar a fazer os seus cálculos. Esse é um dos itens que você faz os cálculos para poder fazer a sua navegação astronômica lá, achar a reta de altura do astro. Como são 7 estrelas, são 7 retas. Para cada uma reta dessa é um cálculo completo. Do ângulo horário em Greenwich, vai embora até o ângulo horário local, o ângulo no polo, depois o cálculo da altura, as correções de altura, aí você calcula a altura verdadeira, a altura observada corrigida, tira a diferença do número das duas alturas, acha o delta A, vê o azimuth da reta, aí vai plotar na carta de navegação, vai plotar 7 retas na carta de navegação para dar a posição do navio. Então demora para mais ou menos um cálculo disso para mais de 1 hora. E todo tempo você tem que estar olhando para o horizonte lá para ver se não vê nenhum navio, né? Não pode esquecer de olhar o horizonte. Você é observador do horizonte. O oficial de náutica, ele é o vigia do passadiço. Não pode ficar só fazendo os cálculos de navegação astronômica e esquecer da proa do navio. Normas especiais para observar o Sol. Quer dizer, aquela que eu vi lá, aquela norma antes, é só para qualquer astro, aquilo é só para o instrumento praticamente, e a hora do cronômetro do cronômetro. Agora você vai ver agora a norma especial para observar o astro individualmente, cada um, né? Então o Sol, depois vem a Lua, depois as estrelas, o planeta. Já vai mostrar aqui no item B, norma especial para observar o Sol. O item 1. Com o mar calmo e horizonte claro, empregar a luneta astronômica com ocular de grande aumento, retículo de 2 fios. Esse é um tipo de luneta que tem esse retículo de 2 fios, tem de 4 fios aqui, ó. Com o mar agitado e horizonte brumoso, empregar a mesma luneta com ocular de pequeno aumento, retículo de 4 fios. Aí você troca a luneta, porque tem sextante que tem 2 tipos de luneta, 2 fios, 4 fios. Um é com horizonte claro, com
tudo tranquilo, normal, e outro quando tem um mau tempo, aí você troca a luneta lá. No caso do sextante hoje em dia no navio não tem isso aqui, isso verifica aqui. É uma luneta só, e pode estar mau tempo, brumoso, o que for é a mesma, não tem esse negócio de estar trocando luneta. Só é o sextante de antigamente. Item 2. Com horizonte claro e sol pouco visível, aproximar a luneta do plano do limbo, a fim de recolher a maior quantidade possível de luz refletida. Com horizonte normal e sol brilhante, fazer o contrário. Convém que a imagem do sol seja enfraquecida, porém nítida. Quer dizer, no caso aqui um pouco visível, que ele está falando sol, é quando está nublado. Você bota no plano do limbo do sol, né? E melhora a luneta lá para você ter uma boa luz refletida, né? Para trazer o sol para o horizonte. Normal, fazer o contrário. Item 3. Pregar vidros corados convenientes diante dos espelhos a fim de não ter a vista ofuscada, porque além de ser nocivo, diminuirá a precisão medida. Esse negócio do vidro escorado eu já falei lá quando estava dando aula do sextante, ministrando a aula do sextante, falando sobre o vidro corado, que ele é como se fosse óculos escuros. Você coloca o vidro corado na direção do espelho grande, para diminuir a luminosidade da reflexão da luz do sol no espelho pequeno, que vai direto para a tua luneta. Colocar também o vidro corado na direção do vidro pequeno, que reflete também a luz do horizonte lá. A convergência dos raios solares que bate no horizonte vai bater no teu olho também pela luneta. Isso vai te dar você fica com a vista cansada, ofuscada, aí você não consegue mais ver nem o sol direito, se você não colocar o vidro correto para verificar a leitura do sol na lente ocular da luneta lá. Item 4. Quando houver dificuldade em levar o sol ao horizonte, usar a princípio por dentro da gola sem luneta e trazer assim a imagem ao horizonte, para depois então montar a luneta. Mas ele diz aqui, esse tipo de sextante que tem a luneta que você encaixa ela, tira. Se tiver dificuldade para ver o sol pela luneta, você tira a luneta, joga o sol para o horizonte, por dentro lá da gola, e depois você bota a luneta para poder visualizar o sol que já está no horizonte. Caso o astro esteja assim, num ângulo tal, o vertical do astro, que não dê para enxergar direto com a luneta. Difícil acontecer isso aí. Em 5. Observar sempre a altura do limbo inferior, porque assim se simplificam as correções. Observando o limbo inferior, pela manhã, o sol se afasta do horizonte, em direção ao céu, e à tarde mergulha no mar. Quer dizer, quando o sol está nascendo lá no horizonte, vai subindo, de leste para oeste, que é o movimento aparente, né, da esfera celeste, ele vai, você observando pelo limbo inferior, ele vai se afastando do horizonte. Quer dizer, você bota ele no horizonte, não demorar, passa aí um negócio de 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, você olhar de novo, o sol está acima do horizonte, que ele vai subindo cada vez mais, porque ele está subindo lá para cruzar o meridiano superior do observador. Quando ele passa, depois do meio-dia passa para tarde, aí você botar ele no horizonte, aí cada vez mais que você vai passando o tempo, bota lá de novo ele no horizonte, e está mergulhado no mar. Aí você tem que correr o limbo, aliás o micrômetro, para poder colocar ele de novo no horizonte. E à tarde ele vai mergulhando no mar, e de manhã ele vai se afastando do horizonte, vai subindo. É isso que ele quer dizer aqui com a altura do limbo pela parte inferior do sol. A maioria das vezes no pessoal de bordo, nós lá, o Sérgio Náutico, só faz a leitura do sol pelo limbo inferior. Dificilmente eu fiz leitura do sol pelo limbo superior, porque fica melhor para você fazer os seus cálculos lá de navegação astronômica, que é mais simples. Observando o limbo inferior, o sol estará projetado no céu, e observando o superior, estará projetado no mar. Convém ter isto sempre presente, pois a luneta astronômica é inversora. Item 6. Não observar, sem absoluta necessidade, alturas menores que 15 graus, porque os efeitos da refração astronômica são incertos.
Ninguém é bordo que tira a altura do Sol abaixo de 15 graus, por causa da refração astronômica, que vai dar um erro muito grande lá no erro instrumental, lá para tirar da altura observada do céu, ou do Sol, do astro, né? Então até o Sol, Lua, planeta, estrela, dessa altura aqui, abaixo de 15 graus, ninguém observa, é descartado. Tem 7. Quando o Sol está próximo do zênite, determinar seu azimuth por tábuas e com agulha definir o vertical no horizonte. Quer dizer, quanto mais alto estiver o Sol, ele está próximo do zênite do observador. Ele vai cruzar o zênite do observador, certo? Vai depender da latitude e da declinação do astro, né? Ele cruzar o zênite lá em cima do zênite, geralmente não passa em cima do zênite, só quando a latitude e a declinação estão próximas, tem o mesmo sinal e estão próximas da outra em valor numérico, né? Em graus, minuto e segundo. Aí ele cruza o zênite, é a cerco zenital, um tipo de cálculo que tem lá, que nós calculamos a reta do Sol. Então, aqui ó, você tem que pegar, definir o vertical no horizonte. Você vai na tábua do Sol, vê lá qual o azimuth dele, vai pegar a agulha giroscópica, a repetidora da asa do passadiço, colocar na direção do Sol que está escrito na tábua, o azimuth do Sol, estimado. Lá na tábua tem um ângulo no zênite, aí você vai transformar o ângulo zênite em azimuth verdadeiro. Aí você vai lá na agulha giroscópica, botar na direção do azimuth verdadeiro. Então esse que é o vertical do astro. Aí você vai trazer ele para o horizonte, no vertical dele dá a idade, tem na asa do passadiço. Normas especiais para observar estrelas e planetas. E tem estes astros são bem observados, isto é, com resultado digno de confiança nos crepúsculos. E a maioria das vezes nós observamos principalmente as estrelas no crepúsculo matutino, que é pela manhã, e no vespertino, que é à tarde. O planeta você pode observar de dia só no caso do planeta grande, como Vênus, que em certos ângulos de observação você dá para ver ele de dia. Ele com relação ao Sol, né? É ele que o Sol que ilumina o planeta, que vai refletir para a Terra. Então, dependendo do ângulo lá do planeta, que você vai ver de dia com o horizonte claro, é que você tem que ver na tábua de almanaque náutico, para esse dia aqui é melhor, que vai dar para observar o planeta de dia. Mas geralmente a gente observa os astros, estrela e planeta, na parte do crepúsculo matutino e vespertino. Item 2. Observar a princípio sem luneta e com a alidade a zero, até trazer a imagem refletida ao horizonte. Quer dizer, você vai pegar a lisade do sextante, colocar no zero, vai observar o astro sem luneta e trazer a imagem refletida ao horizonte. Você vai trazer a imagem do astro ao horizonte, qualidade zero, na direção do vertical do astro. Aí depois você que bota a luneta. Esse é daquele sextante que você tira, bota a luneta. Mas no sextante lá a bordo que tem, já está direto com a luneta, né? Com o ocular, você já traz o astro direto para o horizonte no vertical do astro, apontando o astro com a idade no zero. Depois de ter o astro no horizonte, montar a luneta estelar. A luneta deve ser aproximada do plano do instrumento para que se tenha o astro bem visível. Tem 4. Quando se está com a luneta montada, pode também inverter o sextante e visá-la diretamente à estrela, conforme é mostrado na figura a seguir, levando em seguida ao horizonte até iniciar a imagem direta da estrela, conservando a alidade na mesma graduação. Inverter o sextante para a posição normal e com o tambor do micrômetro levar a estrela até iniciar o horizonte. Este processo é o mais aconselhado pela prática quando se tem um horizonte ainda bem iluminado e as estrelas pouco brilhantes. Esse aqui, nunca fiz essa borda não. Botar o sextante de ponta cabeça, trazer o horizonte até a estrela, né? No caso, mexendo aqui na alidade, você vai refletir a imagem do horizonte para trazer para próximo da estrela. Aí depois você inverte o sextante na direção do horizonte e a estrela vai estar lá no horizonte. Aí você gira o micrômetro aqui e ajeita a estrela para ela ficar tendenciando o horizonte. Eu nunca fiz isso aí, de botar o sextante ao contrário,
para fazer o sextante, o horizonte ir para a estrela, não ao contrário, trazer a estrela para o horizonte. Quando você bota o sextante normal, na vertical ao contrário aqui, você vai trazer o astro para o horizonte, vai trazer, apertando os botões dali, do cursor da lidade, para poder ela ficar frouxa, né? Correr aqui no limbo, aí você vai trazer o astro para o horizonte, não o horizonte para o astro. Esse processo aqui eu nunca fiz a bordo também, né? À noite, quando você fizer uma observação, quando a lua se achar em posição em fase favorável, quer dizer, lua cheia. Aí a lua cheia, à noite no mar, você vê o horizonte. Então você pode fazer uma observação de estrela, planeta, com a lua como está numa posição favorável, que é de lua cheia. Fora desses casos, o horizonte não é suficientemente iluminado, que compromete a precisão da observação, cujo resultado não pode esperar confiança. Item 5. Tomar uma série de alturas. Não insistir demasiado em fazer a colimação a fim de não fatigar a vista. Quer dizer, quando você está com problema de horizonte nublado, céu nublado, não ficar insistindo muito em centralizar que a colimação, o astro no visor da luneta, e vai fatigar a tua vista, e no final você não vai conseguir fazer uma observação boa. Item 6. As estrelas e planetas a observar devem ser convenientemente escolhidos, determinando prévia e aproximadamente a altura e o azimuth do astro. Quer dizer, esse planeta aqui você tem que estar, e as estrelas, quando você inicia o cálculo da navegação astronômica, você faz no seu caderno de navegação astronômica, você acha a hora do crepúsculo, com a hora do crepúsculo você vai, com a hora de grande ver lá no almanaque náutico, vai na tábua HO 249 das estrelas, vai ver quais são as estrelas que você tem que observar a partir daquele momento, o azimuth e a altura estimada da estrela. Aí você vai lá, escolhe as estrelas, faz aquele mapa das estrelas que eu te falei no papel, com a direção de cada estrela, né? A direção é o azimuth. Você vai ver na lidade, vai na asa do passadiço, você escolhe o local melhor para iniciar a observação, a primeira estrela que você vai pegar. No caso de manhã, no matutino, você pega as primeiras estrelas menores e depois as últimas. No caso, à tarde, você pega primeiro as estrelas maiores e depois no final as menores. E aí o horizonte já vai se apagando, mas a estrela já está lá acesa, lá, a estrela menor, na parte da tarde. De manhã, amanhã é o contrário, primeiro a menor, depois as grandes. À tarde você pega as grandes e depois por último as menores. E a primeira estrela que você pega, na parte que está clareando o dia no matutino, é que as que estão bem a leste. Porque quando clarear o dia elas já vão apagando. Por último as outras que estão a oeste. Porque o sol no lar celeste vai clarear a primeira. Então você pega a primeira, as pequenas desse lado aí. Aí depois pega as grandes. E depois você corre para o outro lado, para o lado de oeste, para pegar o restante das estrelas que estão faltando. Nestas condições não é necessário efetuar reconhecimento e é muitas vezes possível observar quando os astros não são ainda no crepúsculo da tarde, ou já não são no crepúsculo da manhã visíveis a olho nu, e consequentemente em condições ideais de horizonte. É mais fácil escolher um momento propício para observar no crepúsculo da tarde do que da manhã. No crepúsculo vespertino, a determinação das alturas é efetuada logo que os astros escolhidos sejam visíveis no sextante. No crepúsculo matutino, as estrelas começam por estar todas visíveis, mas à medida que o dia vai clareando, desaparece bruscamente. Se o observador, na expectativa de melhor horizonte, vai adiando a observação, arrisca-se a perder as estrelas. Se receoso do seu desaparecimento, precipita a observação, arrisca-se a não fazê-los nas melhores condições do horizonte. É de boa prática começar a efetuar a observação logo que o horizonte esteja razoavelmente distinto e ir continuando a observar até que a estrela desapareça, aproveitando para o astro a última observação efetuada. Mas isso aqui de manhã, quando começa o início do crepúsculo civil, né? Crepúsculo civil, que a primeira observação inicia entre o crepúsculo civil e o crepúsculo náutico, que é aquela média que eu já fiz para vocês, o cálculo numa aula anterior aí.
crepúsculo náutico, que é o mais escuro, não tem horizonte, do crepúsculo civil, que já está nítido o horizonte. Então a observação começa entre um e outro, a média do tempo. Então essa média do tempo é o início da observação. Então nesse horário do início da observação, já tem um pouco de horizonte lá, aí que você vai começar a testar o sextante. Aí quando o horizonte vai ficando mais nítido, aí você vai pegando as estrelas pequenas. Aí quando for clareando o dia, aí só vai restar as estrelas grandes para você pegar. Aí o horizonte já está lá bem nítido. Aí quando já tiver o sol lá tentando aparecer abaixo do horizonte, o sol ainda não está nascendo, ainda não, está abaixo do horizonte, né? Uns 3 graus abaixo do horizonte ali. O céu já está claro e as estrelas grandes já começando a se apagar. Então tem que ser rápido para fazer a observação aí. Demora mais ou menos aí um intervalo de 15 minutos, do início até o final da última observação. Mais uma média que eu tirava 7 minutos, 7 estrelas, 1 minuto para cada uma. Tem que ser rápido. Item 7. Não observar estrelas de planeta com alturas inferiores a 15 graus. Mesma coisa do Sol, da Lua, planeta, estrela, qualquer astro não pode observar abaixo de 15 graus para evitar o problema lá com a refração, né? Ou superiores a 75 graus, devido à dificuldade de localizar o vertical do astro. B. Normas especiais para observar a Lua. Se a observação for de dia, empregar a luneta astronômica com ocular de grande aumento. Se à noite, convém empregar a luneta estelar. À noite, o horizonte no vertical da Lua acha-se quase sempre mal definido, especialmente quando a altura é inferior a 30 graus. Se a Lua está cheia, ela está inferior a 30 graus, então ela está refletindo a luminosidade dela na direção do vertical do astro e está ficando sem horizonte lá, onde eu vou trazer a Lua para tangenciar o vertical dela nessa inferior a 30 graus. Quer dizer, eu não vou ter horizonte lá. Então essa situação acontece aí quando o vertical da Lua acha mal definido, né, o horizonte lá. Se o céu em torno da Lua está nublado, projeta-se no mar sombras escuras, tornando difícil, quando não é impossível, distinguir o verdadeiro horizonte do chamado falsos horizontes. Então essas duas situações acontecem lá, quando a altura da Lua é inferior a 30 graus, ela está muito baixa, né? E está refletindo na água do mar e esconde o horizonte. A outra quando tem muita nebulosidade próxima da Lua, que ela espelha a nebulosidade aparecendo sombra lá no horizonte. Quando a Lua está próxima do plenilúnio, quando a Lua está próxima do plenilúnio, você vai os seguintes preceitos. Quarto crescente, a Lua estiver a leste, observar o limbo inferior. Lua a oeste, observar o limbo inferior. Desculpe aqui, a Lua a leste, observar o limbo superior. E a Lua a oeste, observar o limbo inferior. No quarto mingrante, a Lua a leste, observar o limbo inferior. E a Lua a oeste, observar o limbo superior. Ele fora esse negócio de plenúnio aqui, é justamente essa situação de quarto. Numa lua cheia, você observa o limbo inferior. Mas na parte do plenilúnio, que é a passagem do quarto crescente para a lua nova, quarto minguante, quarto crescente para a lua cheia, quarto minguante para a lua nova, esse plenilúnio, essa passagem, você tem essas duas situações aqui, ó. A lua está a leste, você observa o limbo superior. Quando ela está para o oeste, observa o limbo inferior. No quarto crescente, que ela vai passar do crescente para a lua cheia. Quarto migrante, quando ela vai passar do minguante para a lua nova, a lua leste, observar o limbo inferior. Da lua oeste, observar o limbo superior. Nunca usei também essa técnica aqui, essa aí é só teoria. Lá na hora de ver lá pela prática, a situação que a lua está quarto crescente ou minguante, você vê bem a parte da lua embaixo, para você observar o limbo inferior. Eu sempre observei o limbo inferior, tanto do Sol quanto da Lua. Erro de observação. A altura de um astro medida com sextante é chamada de altura instrumental. Aí, a altura de um astro medida com sextante é chamada de altura instrumental. Aí. E, naturalmente, estará afetada pelo que chamamos, genericamente, de erro de observação ou erro de medida.
Assim, teremos que efetuar as correções devidas para termos a altura observada, que é a altura com que efetivamente trabalharemos na determinação da nossa posição no mar. Então, altura instrumental, tem os erros de observação, erro de medida do sextante, erro instrumental, né? E erro de medidas, e nós vamos obter a altura observada. Aí faça correções lá para refração, depressão, elevação, aí eu vou ter no final a altura verdadeira. Então, primeiro começa com a altura instrumental que você lê no sextante, aí depois você tira os erros, vai achar a altura observada. Com a altura observada você vai entrar na almanaque náutico, vai tirar as correções de refração, depressão, elevação, aí vai achar a altura verdadeira. Vejamos então quais são esses erros, suas origens e o modo de eliminar ou atenuar seus efeitos. Erros sistemáticos. Item 1. Erro produzido na fabricação do sextante. Pequenas imperfeições existentes mesmo nos melhores instrumentos. São normalmente não retificados e de pequeno valor, quase sempre inferior a 10 segundos. A gente não leva muito em consideração esses 10 segundos aqui na hora da leitura do sextante sobre esse erro sistemático de fabricação do sextante. Mas geralmente, como eu disse, na caixa do sextante tem um papel que é colado na tampa da caixa que está o valor do erro de fabricação do sextante. Se for maior que esse aqui, você tem que levar em consideração, quanto mais você aferir os equipamentos, melhor, e você vai ter menos erro de leitura e erro de cálculo. Nos sextantes modernos, a tecnologia existente permite a produção do sextante sem imperfeições, gerando um certificado de precisão com 0 erro. Já peguei esse sextante com erro zero, né? Com erro zero. Item 2. Erro produzido pelo imperfeito conhecimento do valor do erro da excentridade e pela imperfeita determinação do erro instrumental. É geralmente inferior a 10 segundos. Também quase igual ao que de fabricação, do fabricante em si. Erro de excentricidade. Item 3. Erro produzido pela refração terrestre anormal, que vai dar valores anormais à depressão. Em condições especiais pode alcançar valores notáveis, de 7 minutos a 8 minutos. Em condições normais é pequeno, isto é, inferior a 1 minuto. Seu erro referente à refração terrestre, em condições normais, é inferior a 1 minuto. Mas em condições especiais, né, no caso do astro abaixo de 15 graus, né, vai dar um erro de 7 minutos, 8 minutos devido à refração. Em condições anormais de temperatura e pressão, usaremos, além da correção normal para depressão, correção complementar, como veremos mais adiante. 4. Erro pessoal de colimação. Devido ao critério óptico com que o observador aprecia o instante do contato da imagem com o horizonte, é sempre muito pequeno. Então é desprezível isso daqui, esse erro pessoal de colimação. É importante que o observador tenha certeza de apanhar a altura na vertical do astro, isto é, verificado pelo balançado do sextante em relação ao horizonte, conforme já mencionamos anteriormente. Aquilo que eu falei para vocês, você bota a unidade na direção do astro, vê o vertical do astro, deixa a unidade na direção vertical do astro, aponta o sextante na direção da unidade do vertical do astro, traz o astro do céu ao horizonte, faz o tangenciamento tal, aí quando ele tocar o limbo inferior no horizonte, no espelho pequeno e na luneta visual, aí você faz a observação. Então é importante essa parte aqui da apanhar o astro na altura vertical. Erros acidentais. Erro de leitura. Qualquer erro de leitura lá vai depender de quem está observando o astro, né? É inferior a 10 minutos, se a graduação do limbo for boa. Porque às vezes tem sextante que a graduação do limbo, né, até mesmo do vernier e do micrômetro, é difícil de ver a leitura, né? Por isso que você tem aquela luneta guardada no passadiço na mesa de cá, para você ler a leitura de um sextante quando ele está com problema de leitura lá, enferrujado e tal. É difícil, porque o sextante que eu tinha no navio, quando eu era primeiro oficial de náutica, ou segundo, eu passava um KO no limbo de metal sextante,
todo dia eu passava um calzinho para ele ficar brilhando, para ele poder ler a leitura no limbo, certo? Então eu sempre fui um oficial de náutica, sempre gostei da minha profissão, então eu fazia isso no sextante. Agora tinha navio que eu ia, que o oficial de náutica não dava a mínima bola para o sextante lá, não pegava o sextante para fazer uma leitura nele lá, o sextante estava horrível, tinha que ajeitar de todo lá para poder ele ficar legal para poder fazer a leitura. Isso é pessoal de cada um. Cada profissional tem seu jeito de trabalhar. O meu era esse, era deixar o equipamento todo tempo limpo, em perfeitas condições de leitura, né? Que é um instrumento óptico, né? E de precisão. Você não pode estar tendo muito erro, principalmente esse tipo de erro acidental lá. Com frequência, quase sempre por falta de atenção, a leitura do micrômetro ou vernier são feitas erradamente. Por isso que eu estou falando. É bom ter a luneta lá, o pessoal que tem problema de visão, que usa óculos, o óculos não é muito bom. Você usar a lupa para fazer a leitura do micrômetro e o vernier. Erro de colimação, produzido por contato imperfeito, observação fora do centro do retículo, balanceamento deficiente, imagem do astro pouco nítida, horizonte brumoso, falsos horizontes, mar grosso, trepidações do navio, etc. Pode chegar a 2 minutos a 3 minutos esse erro de colimação. Quer dizer, isso aqui tudo vai depender do observador, né? Do observador. Se ele vê que a situação não está muito boa lá para fazer a observação, melhor abandonar a observação, dizer, olha, não tem condições. O tempo está ruim, o navio está trepidando muito, está balançando, e os cálculos de navegação astronômica vai ser tudo errado. Que é o cálculo de navegação astronômica feito pela trigonometria esférica, né? Você sabe. Então é muita precisão. Então quanto mais você for preciso para observar um astro, melhor vai ser seu cálculo. Procure checar sempre a altura, repetindo inclusive a leitura no sextante. Não esqueça, para eliminar ou pelo menos atenuar os efeitos dos erros acidentais, deve-se tomar não uma altura isolada, mas uma série de alturas, de 3 a 5, para cada astro e aplicar o princípio da média. Quando, todavia, o astro está perto do meridiano e a grande altura, superior a 80 graus, não convém calcular com a média das alturas e a média das horas, e sim separadamente cada altura com sua hora. Além disso, é importante que se tenha o maior cuidado no balanceamento e fazer a colimação no centro do retículo. Tudo isso aqui é para você ter uma ideia de que a observação, a prática, é essencial para você fazer uma boa leitura da altura e fazer um bom cálculo. Você chegar nessa situação de superior a 80 graus, você tem que ter experiência para poder pegar um astro dessa altura aqui, colocar ele no vertical lá do astro, fazer o tangenciamento, fazer a leitura no cronómetro, a leitura no vernier, leitura no limbo e no micrômetro, e pegar uma boa hora lá do cronômetro para você fazer um bom cálculo. Tudo isso aqui é necessário. Sextante de bolha, nunca trabalhei com um, não conheço, desconheço esse tipo de sextante, porque nunca trabalhei com eles, mas mesmo assim a gente vai ver aqui o que a gente pode falar sobre esse sextante, se tiver alguma coisa extra para falar. São sextantes com horizonte artificial, fornecido por um nível de bolha cilíndrico ou esférico, materializa o horizonte aparente, possibilitando assim ao navegante a medida de altura do astro, a qualquer hora do dia ou da noite, e independentemente do horizonte do mar. O tipo mais antigo eram os próprios sextantes náuticos, aos quais se adicionava um nível de bolha na frente ao lado do espelho pequeno, sendo que a operação de medida de ângulos se faziam levando-se a imagem refletida do astro a conseguir com a imagem da bolha devidamente centrada. Esse sextante aqui não se usa mais, isso é um sextante da época antiga, que o nível da bolha é que era o teu horizonte. Quer dizer, quando a bolha estava no meio lá dessa parte aqui desse cilindro, né? Esse nível de bolha cilíndrico, esférico, é que o horizonte estava bem perfeito para o sextante, no caso, que não era preciso também ser de dia ou de noite, porque no caso do sextante hoje em dia que se usa a borda, você tem que ter um horizonte visual lá para você fazer
observação. Mas nesse caso desse sextante de bolha, você pode pegar de dia ou de noite, porque você está olhando o nível do sextante com relação ao horizonte, o navio, o plano do navio. Quando ele estiver no nível, você faz a leitura. Quando a bolha estiver no nível e o astro no vertical do astro, certo? O astro no vertical do nível, batendo no vertical do nível, você faz a leitura. Quer dizer, é mais complicado esse tipo de sextante de bolha, e devia demorar mais aí a leitura do astro, e consequentemente, né, as observações tinha muito espaço de tempo entre uma e outra, por causa desse problema de você colocar o sextante na parte horizontal, né, para a bolha ficar coincidindo com o centro do nível, e o astro batendo no nível da bolha também lá, que no caso seria o horizonte do sextante, o horizonte do mar. Bem, mais ou menos, terminamos aqui essa aula. Obrigado e até a próxima.